Muito boa noite, Mariana. Muito boa noite. Marta Jorge afirma que se ouve falar dos trabalhadores independentes e pergunta-lhe o que mudou com o Código Contributivo para os trabalhadores por conta de outrem. Ora, muito bem, este Código Contributivo parte de uma premissa que, quanto a nós, é errada, ao tributar apenas e só os rendimentos do trabalho. Nós sabemos que temos um problema na Segurança Social, um problema de financiamento. Aliás, essa discussão foi uma vasta discussão nos últimos tempos e nos últimos anos, particularmente, e motivou alterações na Lei de Bases da Segurança Social, mas as alterações que eram absolutamente necessárias e que tinham a ver com o financiamento da Segurança Social não foram feitas em paralelo com o Código Contributivo. E, portanto, este Código tem uma linha de tributação apenas dos rendimentos do trabalho, o que significa que também os trabalhadores por conta de outrem saem bastante penalizados deste Código. Ao alargar a base de incidência contributiva para todos os subsídios e prémios que os trabalhadores recebem, e bem sabemos, e queria ressalvar esta questão, que particularmente os prémios foram instituídos pelo patronato exatamente para fugir às obrigações fiscais, e hoje temos trabalhadores que têm um salário base quase tão, do montante quase tão igual aos prémios que oferem lateralmente, e portanto bem sabemos que estes prémios foram instituídos com este objetivo. Ora, neste momento, tudo o que se ganha é tributado, até subsídios tão escandalosos como é, por exemplo, o subsídio de penosidade e risco ou o abono para falhas, porque são subsídios que têm um objetivo concreto de uma cobertura concreta de determinados riscos, nomeadamente o subsídio de penosidade e risco tem o objetivo de cobrir o risco a que os trabalhadores e trabalhadoras estão expostos. O abono para falhas, por exemplo, tem o objetivo de cobrir as falhas que os trabalhadores têm, nomeadamente aqueles trabalhadores que funcionam em tesourarias ou até caixas de supermercado. E outros subsídios que não têm qualquer sentido serem tributados. Por exemplo, um outro subsídio que me estou a lembrar, da utilização de carro próprio. Naturalmente que esse subsídio tem um objeto concreto, ou seja, cobrir os gastos com o combustível, mas também o desgaste da viatura que o trabalhador utiliza em proveito da empresa. Lembramos com certeza e sabemos que muitos dos anúncios de oferta de emprego dizem uma coisa tão simples quanto esta: disponibilidade absoluta de tempo, mas também carro próprio disponível para a empresa. Ora, não é justo que estes subsídios sejam efetivamente tributados. O que significa então que com o salário, todos os outros subsídios, prémios ou suplementos vão resultar num grande agravamento também dos trabalhadores por conta de outrem. O que se exigia era, efetivamente, que este código fosse feito em paralelo com um outro financiamento, um outro modelo de financiamento da Segurança Social, coisa que o Bloco de Esquerda fez, nomeadamente propondo que se taxasse as mais-valias, nomeadamente propondo que a base de incidência contributiva não fosse como é hoje, por trabalhador, mas que se socorresse e incidisse naquilo que são o valor acrescentado bruto das empresas. E aí sim teríamos fontes de financiamento que permitiriam cumprir os grandes objetivos da Segurança Social, nomeadamente o princípio da universalidade e também o princípio da solidariedade. Temos um caso concreto de Paulo Moisés. Ele está a recibos verdes para uma empresa e recebe 1.000 euros por mês. Pagava 159,72 para a Segurança Social. O Paulo Moisés quer saber quanto é que pagará agora para a Segurança Social, sendo que no mês passado lhe pediram 186,13 euros. Portanto, ele pergunta se este valor estará correto. Ora bem, é preciso fazer algumas contas, até porque o Código Contributivo é muito labiríntico, se assim se quiser. E, portanto, a tributação incide sobre 70% daquilo que os trabalhadores oferem. Ou seja, nesse caso muito concreto, é 70% sobre os 1.000 euros.
Depois, para se encontrar o escalão, é necessário que essa verba seja também dividida por o valor do indexante de apoios sociais, que, como se sabe, são 422 euros, creio que é mais ou menos 419,22, assim é que é. 419 do indexante de apoios sociais está congelado e, portanto, é este valor que serve por base. E, portanto, o cálculo é exatamente feito assim. Portanto, o trabalhador ganha 1.000 euros. A primeira questão, a base de incidência é 70%. Neste caso concreto, são 700 euros, ou seja, 8.400 euros por ano, creio eu. Ora, 700 euros por mês, fazendo a divisão pelo valor do indexante de apoios sociais, significa que ele ficaria no segundo escalão, ou seja, há 11 escalões, a começar pelo primeiro escalão, que vale 100% do indexante de apoios sociais, e depois vai até aos 5.036 euros, creio que é isso. Portanto, feitas estas contas, ele ficaria no segundo escalão, uma vez que este valor, os 700 euros, corresponde a mais que o valor de um IAS. E essas são as pessoas que são colocadas no primeiro escalão. Mas também diz o Código Contributivo que as pessoas são posicionadas no escalão antecedente àquele de que estas contas resultam. Significa então que, nesse caso concreto, esse trabalhador fica no primeiro escalão, o que significa que paga não exatamente esse valor que lhe disseram, mas paga 124 euros e 6 cêntimos. É exatamente isto que fica a pagar. Portanto, fica muito menos que os 186,13. Muito menos que os 186, até porque há uma grande confusão em termos da feitura dos escalões. Portanto, em primeiro lugar, não se vai aos 70%, em segundo lugar, não se verifica esta divisão pelo valor do indexante de apoios sociais. E, por outro lado, há uma outra componente, é que a colocação nos escalões é sempre no escalão antecedente, o que significa, então, que este trabalhador tem este escalão dos 124,6. Aliás, como os trabalhadores desde os 500 euros até aos 1.199 euros. A partir dos 1.200 é que então entram nesse tal escalão dos 186. Eu relembro que pode colocar as suas questões em direto sobre o novo Código Contributivo através do mail direto@esquerda.net, através do Facebook do esquerda.net ou do Twitter do Bloco de Esquerda. Mariana, temos mais um cidadão a colocar-nos uma questão. O patrão de Mário Cunha diz que, para além daquilo que ele já paga pela Segurança Social, lhe vai começar a descontar mais 5% do ordenado. Ele pergunta-lhe se isto é correto e, se sim, quando é que entrará em vigor? Isso nem é correto, nem é legal. Efetivamente, o Código diz que cabe à entidade contratante um pagamento de 5% sobre a prestação de serviço que vai ter. Mas, portanto, esses 5% são de exclusiva responsabilidade da entidade contratante, neste caso concreto do patrão. Agora, nós já sabíamos, e o Bloco de Esquerda alertou para esta situação, que quando o governo do Partido Socialista instituiu os 5% por conta da entidade contratante, ou seja, por conta do patrão, bem sabíamos que, para além disto significar legalizar a ilegalidade, que são, nomeadamente, os falsos recibos verdes, porque é isso que tem que ser a questão, digamos que central, quando se fala de trabalho independente. Está aqui colocado muito trabalho independente, mas há um trabalho independente que é um falso trabalho independente, e nomeadamente são trabalhadores a recibo verde. E, portanto, já sabíamos que o patronato se iria descartar dessa carga de 5%. E são imensas as pessoas que estão a colocar hoje e a denunciar essa situação, que escandalosamente os patrões estão a dizer que os 5% lhes vai ser retirado do salário.
alertámos para isto em devido tempo. Era uma coisa que com certeza iria acontecer, até porque o patronato sempre se quis desresponsabilizar de toda a tributação para a Segurança Social. Vimos na pergunta inicial com a questão dos prémios e também nesta questão dos 5%, isto se está a verificar. Portanto, é completamente ilegal que o patrão, é ilegal e escandaloso que o patrão lhe esteja a sugerir ou a propor que pague esses 5%, porque exatamente esses 5% são da sua inteira responsabilidade e essa é uma questão muito clara no Código Contributivo. Temos agora um testemunho de Sofia Couto. Sofia Couto foi inscrever-se na Segurança Social como trabalhadora independente em janeiro e disseram-lhe que tinha 22 meses de isenção de contribuições. As suas colegas, por outro lado, que se inscreveram no ano passado, só tiveram 12. Esta informação estará correta? Eu creio que sim, está correta. Está correta e mais uma vez aqui para se conseguir dar uma resposta, ter-se-á que descodificar alguns artigos do Código Contributivo. Portanto, a isenção de 12 meses era aquela situação que já existia antes do Código Contributivo. Neste momento, as isenções, para se apurarem as isenções, também têm que se conjugar vários fatores. E o Governo meteu-se aqui numa embrulhada também de difícil descodificação e de difícil compreensão até para o cidadão comum e os trabalhadores interessados. Portanto, diz o Código Contributivo que os escalões só entrarão em vigor, portanto, aquelas contas que fazíamos no exemplo anterior, em outubro de 2011. E, portanto, outubro de 2011. E vão aqui, janeiro a outubro, e vão aqui 10 meses, certo? E, portanto, e só após a sua instituição é que é possível fazer isto. Mas, por outro lado, os escalões também têm que ser depois aferidos, tendo em conta aquilo que são os rendimentos relevantes para a feitura desses escalões. E os rendimentos relevantes são feitos de acordo também com o valor apurado para IRS. E são os rendimentos relevantes do ano anterior. Ora, neste caso concreto significa o quê? Só em fevereiro de 2012 é que é possível determinar os rendimentos relevantes. O que significa que em outubro de 2011 esse trabalhador e essa trabalhadora ainda não têm rendimentos relevantes para se saber em que escalão fica colocado. O que só poderá acontecer em outubro de 2012. Ora, se se inscreve em janeiro de 2011, significa que tem aqui então um espaço de exatamente 22 meses. E, portanto, está correto. Quem se inscreveu ano passado ainda não fica sujeita a estas duas regras e que são regras também de difícil explicação e também de difícil apreensão. Como eu dizia de início, este é um código muito labiríntico e que até os próprios serviços da Segurança Social estão neste momento com muitas dificuldades e são inúmeras as pessoas que nos contactam dizendo que a Segurança Social não tem informação disponível. Ora, obviamente que tudo isto só pode ser posto no terreno, nomeadamente os escalões, a partir de outubro de 2011, mas em consequência do rendimento relevante também só poderá ter efeitos no próximo ano. Temos agora um cidadão, Armando Herculano, que coloca um conjunto de questões não propriamente sobre o novo Código Contributivo, mas sobre o sistema de avaliação na função pública. Armando Herculano começa com uma afirmação: as progressões na carreira estão suspensas na função pública, mas os trabalhadores continuam a ser avaliados pelo CIADAP. Pergunta-lhe então se a avaliação tem como objetivo a progressão na carreira e esta está suspensa, não deveria igualmente ser suspensa a avaliação? Uma segunda questão: o que acontece quando for levantada a suspensão da progressão na carreira? Afirma também que muitos funcionários terão acumulado pontos e terão atingido os 10 pontos, condição de progressão obrigatória, na condição, obviamente, de haver um cabimento orçamental. Ora, com a acumulação de vários trabalhadores com esses 10 pontos obrigatórios, haverá cabimento orçamental para pagar as progressões? E não havendo, o que acontecerá e quem serão os promovidos?
Ora, muito bem, esta questão da avaliação de desempenho na administração pública teve um objetivo claro. E o primeiro objetivo foi poupar dinheiro. Aliás, todas as medidas e as reformas que o Governo tem vindo a tomar na área da legislação laboral e também na administração pública têm um objetivo primeiro, que é poupar dinheiro. A avaliação de desempenho que temos hoje é uma avaliação que não é séria. Em primeiro lugar, porque o Governo fez em torno dela muita publicidade, dizendo que da avaliação teria que decorrer rigor nos serviços, que a avaliação de desempenho seria feita em 3 patamares, portanto, a avaliação dos serviços, a avaliação das chefias e a avaliação dos trabalhadores. O que sabemos é que nenhum serviço ainda foi avaliado e estava perspectivado que no caso de deficitária ou deficiente avaliação, os serviços seriam penalizados por isso, mas o que sabemos é que nenhum serviço foi avaliado, coisa que deveria ter sido feita e é absolutamente inadmissível, e tem continuado uma avaliação de desempenho muito perversa, muito irregular, se quiser. Há muitos serviços que continuam a avaliar sem definir objetivos quando deveriam fazer. Há muitos serviços que continuam também a avaliar administrativamente. O que é certo é que, e porque a grande bandeira que levou a esta avaliação tinha a ver com poupanças, decorre também disto e em paralelo o congelamento das progressões e a avaliação vai continuando, não se sabendo como é que depois vão fazer a esses trabalhadores, exatamente que o Armando levanta, quando tiverem as condições de progressão. Porque a condição de progressão também carece de dotação orçamental. O que significa, e aquilo que conhecemos, é que se não houver dotação orçamental, não estão reunidas as condições, logo os trabalhadores não serão promovidos. E isto é exatamente o que pensamos que vai acontecer, até porque o Governo assumiu, na altura do CIADAP, da Avaliação de Desempenho para a Administração Pública, que esta avaliação ficava, portanto, que as progressões ficavam congeladas e não determinou até a retroatividade delas. Portanto, aliás, coisa muito semelhante com os cortes salariais na administração pública. E inferimos daqui que esse congelamento das progressões foi ficando neste período em que está congelado para sempre, ou seja, ter-se-á que recomeçar uma nova contagem, penso eu. E, portanto, eu creio que os trabalhadores não têm com certeza grande expectativa, porque não acreditam que o Governo vá fazer promoções e que isto seja apenas um período transitório. Não é disso que se trata. Quando congelaram as progressões, fizeram-no com a convicção que nesses anos não há progressões e que a acumulação, dependendo como depende, e como eu já referi, da existência de dotação orçamental, significa que muitos trabalhadores vão perder por esta via a progressão nas suas carreiras. É mesmo um congelamento congelado, diria eu. Continuamos a receber perguntas em direto através do mail direto@esquerda.net, através do Facebook do Esquerda.net e também do Twitter do Bloco de Esquerda. E agora, Mariana, voltamos exatamente ao tema que nos traz hoje aqui, o novo Código Contributivo. Anabela Guedes pergunta-lhe se considera justo os trabalhadores independentes suportarem sozinhos a maior taxa de contribuições, 29,6%, portanto. Naturalmente que não. E isso é tanto mais injusto quando se trata de trabalhadores a falso recibo verde. É uma situação escandalosa, é um crime, como tem vindo a dizer o Bloco de Esquerda, que se exige a trabalhadores em tão precárias condições de trabalho que suportem eles próprios 29,6%. Aliás, na versão inicial do Código Contributivo era 24,6% e agora com o Orçamento do Estado passou exatamente para 29,6%. E é tanto mais injusto quando sabemos que muitos destes trabalhadores independentes têm uma entidade certa para quem presta um serviço, têm uma sujeição hierárquica, cumprem um horário de trabalho e, portanto, são trabalhadores que deveriam ter um contrato de trabalho permanente. E nós conhecemos imensos escândalos, e nomeadamente em serviços públicos, e não é por acaso que afirmamos que o Estado
é o mais precário dos empregadores, calcula-se que cerca de 100 mil pessoas estarão nesta situação, em serviços tão importantes como são, por exemplo, as atividades de enriquecimento curricular, como são, por exemplo, os call centers da Segurança Social, e em todos os setores, e atravessa todos os setores, nomeadamente e também o setor da saúde, e, portanto, é uma dupla penalização para estes trabalhadores. É a desresponsabilização total das entidades onde estes trabalhadores prestam serviço. E é inaceitável que esta situação se verifique. E exatamente por isto, e também por isto, este não é o Código Contributivo com o qual o Bloco de Esquerda está de acordo. Nós votámos contra o Código Contributivo, dizendo que a existência de um código é um fator positivo, mas não deste Código Contributivo, que penaliza sempre os mesmos e os mesmos do costume. E exatamente também por isso, o Bloco de Esquerda faz propostas muito claras sobre a tributação para os trabalhadores independentes, virado muito e centrando muito esta sua proposta nos trabalhadores a falso recibo verde. José Vieira questiona sobre quais são os seus direitos, tendo em conta que antigamente existiam 2 escalões, o mínimo e o alargado, e o último dava direito à proteção na doença e na parentalidade. E agora só existe um escalão. Exatamente. Os escalões anteriormente, portanto, o escalão alargado, que rondava, creio que os 32%, é que dava direito a alguma proteção social. Neste momento, os trabalhadores têm proteção na doença, na parentalidade, nas doenças profissionais e também na invalidez, velhice e morte. Portanto, podemos dizer que há um pequeno alargamento nas prestações sociais. Não têm direito ao desemprego, o que é uma situação também muito escandalosa e muito nefasta, e volto a referir, nomeadamente para os falsos recibos verdes, porque bem sabemos que estão numa situação muito frágil, são despedidos sem pré-aviso, não têm quaisquer direitos, muitos são despedidos de um dia para o outro ou na hora, aliás, da mesma forma que são contratados, e esta proteção no desemprego, numa altura em que bem sabemos que estes são os trabalhadores descartáveis, ou seja, são os que fazem trabalho escravo neste nosso século e neste país que tem uma geração que é a mais qualificada de sempre e fica, mais uma vez, em maior fragilidade, ou seja, com maior desproteção que os trabalhadores por conta de outrem, quando muitos deles e muitas delas são, efetivamente, trabalhadores por conta de outrem.